Olá pessoal, sejam bem-vindos. É mais um momento de reflexão sobre a Palavra de Deus. Hoje tirada de São Marcos, capítulo 1, de 12 a 15. O Espírito impeliu Jesus para o deserto. Lá permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava na companhia dos animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia. Lá proclamava o Evangelho de Deus, dizendo: completou-se o tempo, e o reino de Deus está perto. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão e minha querida irmã, vamos saborear alguns detalhes tão interessantes desse pequeno texto bíblico que nós lemos hoje. O Evangelho começa dizendo que o Espírito impeliu Jesus para o deserto. O que significa o deserto? Na Bíblia, o deserto significa muita coisa. É lugar da experiência profunda de Deus. Foi no deserto que o povo de Deus recebeu os mandamentos da lei de Deus. É o lugar de gestação de uma nova sociedade ou de um novo modelo de vida, porque foi no deserto que o povo de Israel aprendeu a ser povo livre, porque antes eram escravos no Egito. Portanto, é um lugar de transformação, mas é também um lugar de tentações. Foi no deserto que o povo de Deus fez o bezerro de ouro. E muitas outras tentações aconteceram no deserto. Então Jesus foi para o deserto. Ele tinha que fazer uma escolha de vida. Ele tinha que refletir sobre o projeto do Pai, encontrar-se consigo mesmo e com o Pai. Lá permaneceu 40 dias. 40 na Bíblia é um número cheio de significado. Naquele tempo, a média de vida das pessoas girava em torno de 40 anos. Então, 40 é toda uma geração, é toda uma vida. Nos outros evangelistas, o demônio tenta Jesus no deserto, mas depois ele afasta para voltar numa ocasião oportuna. Aqui não fala isso não, em São Marcos. Então dá a impressão que a vida toda de Jesus, por causa desse número 40, dá a impressão que a vida toda Jesus foi tentado. E tentado como? Tentado a deixar o projeto do Pai a seu respeito e seguir a própria carreira solo, vamos dizer assim. Tentado através dos fariseus, através de doutores da lei, tentado a vida toda no deserto. Continuando lá, ele estava na companhia de animais selvagens. O que esses animais selvagens estavam fazendo no deserto sem atacá-lo? Animal selvagem ataca. Aqui nós vamos lembrar uma outra cena onde o homem também aparece em harmonia com os animais. No Gênesis, Adão foi criado por Deus num estado de pureza original e vivia em paz e harmonia com toda a criação. Isso mudou com o pecado de Adão. É o pecado que faz a natureza se revoltar contra o homem. Hoje nós temos uma natureza enraivecida. E não é para menos.
Nos últimos anos aumentou 40% o desmatamento, rompimento de barragens, mesmo próximo a nós, que matou centenas de pessoas. Talvez até as novas doenças, pandemias e pestes, vêm em consequência de uma ruptura pecaminosa entre o homem e a natureza. Mas como Jesus é o novo Adão, a nova criação está acontecendo com Jesus, ou a recriação do mundo, então Jesus vive em paz e harmonia com os animais selvagens. Não há inimizade entre homem e natureza, de acordo com o plano de Deus. A inimizade acontece por causa do pecado humano. Aí depois que Jesus foi preso, o Evangelho muda o foco dizendo que Jesus foi para a Galileia. A Galileia é a periferia da cidade, é a periferia do país. Galileia das nações, dos pagãos. E ali ele começa todo o seu projeto de vida. Primeiro ele reza, se fortalece em Deus, sintoniza a sua vida pessoal com o projeto do Pai, e depois ele começa a pregação na Galileia. E o conteúdo da pregação é a conversão. Conversão é mudar de vida, de mentalidade, de maneira de ver as coisas, de ver o mundo, e sintonizar a nossa vida com as propostas que assumimos no nosso batismo de sermos cristãos de verdade. Isso é conversão. Acho que esse anúncio nunca foi tão atual. E conversão não é uma coisa por toda a vida, é uma coisa de toda a vida. O tempo todo nós temos que buscar calibrar a nossa vida com aquilo que Deus espera e quer de nós. Pense nisso, meu querido irmão, pense nisso. Fique com Deus.